Se você é iniciante na língua francesa, nessa aula você vai aprender tudo o que precisa para iniciar uma conversa em francês. Então esqueça aqueles métodos complicados, pois aqui você aprende francês de uma maneira descontraída e direto ao ponto. Nesse vídeo nós vamos abordar esses 10 tópicos e em cada um deles nós temos várias frases. Então agora você vai aprender a perguntar como a pessoa está. Eu poderia iniciar essa aula falando o bonjour, o bonsoir, mas eu acredito que você já sabe o que significa bonjour, que é bom dia, o bonsoir, que é boa noite. Muito bem. Agora, se você falar bom dia, tudo bem, como seria? Bonjour, ça va? Então, esse ça va é o tudo bem. Ça va, ça va. E aqui nós temos a transcrição fonética, onde você pode ler como em português. A frase original, ça va, e a transcrição, ça va, muito simples de ler. Você está bem? Tu vas bien. Tu vas bien. Repete comigo. Tu vas bien. Tu vas bien. Ah, professor, eu não sei fazer esse biquinho. Bem, toda vez que você vir esse trema em cima dessa vogal ou da vogal E, que no caso é a vogal E, você vai fazer o biquinho. Ou seja, como é que faz o biquinho do U? Você vai pronunciar a vogal I, e vai fazer o biquinho, ó. U. Muito bem. Então, pronunciando aqui, ó. Tu vas bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Muito bem. Estou vendo que você conseguiu. Vamos para a próxima. Vous allez bien. Vous allez bien. Olha aqui a transcrição. Vous allez bien. Vous allez bien. E o que significa? Você está bem? Ou vocês estão bem? Eu poderia colocar a barrinha aqui e fazer isso aqui, ó. Vocês estão bem? Ou o senhor está bem? A senhora está bem? Esse vous, ele vai significar você ou vocês. Mas também pode significar aí o senhor ou a senhora. Eu poderia falar ainda, adicionando realmente e literalmente a palavra senhor, falando monsieur, monsieur. Por mais que nós temos aqui esse mon, a gente não pode falar mon, a gente fala me. É como se fosse esse biquinho aqui, ó. Monsieur, monsieur. Como é que eu vou pronunciar esse biquinho? Você vai falar o E do bebê, e fazer o biquinho. Monsieur, monsieur. Exatamente, desse jeito. Então, ó, vous allez bien, monsieur? Vous allez bien, monsieur? E se for senhora, aí você coloca madame. Vous allez bien, madame? Vous allez bien, madame? Ou você pode simplesmente falar o que a gente fez anteriormente. É só isso aqui, ó. Vous allez bien? Vous allez bien, que já vai dar o sentido de tudo isso aqui. Como vai? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Sua vez? Comment ça va? Olha aqui a transcrição, simples de ler. Comment ça va? A gente colocou aqui como tradução, como vai, mas você pode colocar outras traduções, ou seja, como você está, tudo bem, ou seja, o mesmo tudo bem que a gente viu anteriormente, só que aqui seria interessante colocar, começando com o como, que é exatamente esse carinha aqui, ó, comment, que significa como. Então, como vai ou como você está, logicamente seriam as mais corretas. Como você está? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Olha aqui, comment tu, biquinho, vas. Eu poderia ainda colocar aqui o vai, ou seja, esse carinha aqui, ele também vem do verbo aller. Ou seja, para você falar eu vou, você fala je vais. Vou escrever aqui rapidamente, ó. Je vais. E aí depois é tu vas, que é o quê? Tu vais, tu vas. Se fosse ela vai, elle va. Elle va. Então, a gente já vai traduzindo algumas coisas para você entender. Mas eu vou deixar aqui dessa maneira, comment tu vas. E aí, exatamente, como se trata do verbo aller, você pode utilizar aqui como tradução, como você vai. Como o senhor está? Comment vous allez? Comment vous allez? E eu poderia inverter isso aqui, colocar aqui atrás, ó. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ou seja, aqui nós temos uma ligação, você vai ter que pronunciar o T. Comment allez-vous? Comment allez-vous? E se eu deixar na primeira forma, não temos ligação, porque ambas as letras aqui, ó, são
consoantes, então eu não posso pronunciar. Comment vous allez? Comment vous allez? E lembra, esse vous, ele tem a tradução de você, de vocês. Eu poderia ainda falar senhores, senhora, senhor, senhora. Então tem todas essas traduções. Eu só quero que você entenda o contexto. E as novidades? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Então, esse carinha aqui é o número 9, mas aqui ó, não tem nada de número 9 na tradução. Então, já grava isso aqui como se fosse uma expressão. Não tenta ficar traduzindo palavra por palavra. Quoi de neuf? Se você ouvir. E as novidades? E aí, tem alguma notícia? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Olha aqui, ó. Quoi de neuf? E aqui não tenho como colocar na transcrição fonética essa pronúncia, ó. Neuf. Neuf. O interessante para você saber é que em português nós não temos essa letra aqui, mas em francês nós falamos e dans l'eau. E dans l'eau. É como se fosse o E dentro do O. O E dentro do O. E dans l'eau. Se observar bem, você vai notar que a vogal E ela está realmente dentro do O. Então, é E dans l'eau. E agora você vai aprender a responder como você está. Então, se alguém perguntar para você, ça va? Você pode falar, oui, ça va. Merci. Oui, ça va. Merci. Olha aqui a transcrição. Oui, ça va. Merci. Tudo bem. Obrigado ou obrigada. Lembrando que o merci, ele já significa o obrigado ou obrigada. E uma outra maneira de você responder, se alguém te perguntar ça va, você vai falar ça va super. Ça va super. Olha aqui a transcrição. Ça va super. Biquinho, ó. Super, super. Repete. Ça va super. Muito bem, très bien. E esse ça va super, pensa comigo. Quando você fala ça va, você está mais ou menos aqui. Se você falar ça va super, ou seja, você está um pouquinho mais animado. E nós temos outra ainda, se você estiver mais animado. Ou seja, ça va super bien. Ça va super bien. Estou muito bem, estou ótimo. É uma maneira mais animada de responder. Ça va super bien. Ça va super bien. Lembrando que aqui, ó, o biquinho, então você não pode falar super. Está errado. Super, super. É só pronunciar a vogal I e fazer o biquinho. U. Super, super bien. Ou seja, nós temos o ça va, que está mais ou menos aqui. Ça va super está aqui e mais em cima está o quê? Ça va super bien. Você poderia ainda tirar esse super e falar apenas o bien, ou seja, ça va bien. Ça va bien. Só quero que você entenda o contexto, mas todas vão significar basicamente a mesma coisa. Eu vou bem e você? Je vais bien et toi? Je vais bien et toi? Ou seja, você já está jogando a pergunta de novo, né? Je vais, ó, biquinho, je vais bien et toi? Je vais bien et toi? Agora a sua vez. Je vais bien et toi? Vamos imaginar aqui um momento onde eu vou te perguntar, ou seja, comment tu vas? Comment tu vas? O que você vai me responder? Je vais bien et toi? Você percebe que na pergunta que eu acabei de fazer, vou colocar mais em cima, ó, eu fiz isso aqui, ó, comment tu vas? Comment tu vas? Eu utilizei o tu, eu não utilizei o vous. E foi por isso que você falou toi. Agora, se a pessoa fala comment vous allez, que no caso aqui, deixa eu ver se é a próxima. Não. Se a pessoa te falar comment vous allez, aí sim, você não pode falar toi. Você deve falar et vous. Entendeu? Comment vous allez? Vamos lá, eu vou falar para você. Deixa eu fazer essa pergunta. Comment vous allez? O que você vai me responder? Je vais bien. Et vous? Você deve utilizar o vous porque também eu utilizei o vous, tá bom? E aqui, se você utilizar o vous, logicamente é um contexto mais formal. E se eu te perguntar, comment allez-vous? Comment allez-vous? O que você vai me dizer? A mesma coisa. Je vais bien. Et vous? Se você quiser jogar a pergunta, né? Ou simplesmente você pode falar, je vais bien. Je vais bien. Você pode falar, je vais super bien.
Je vais super bien. Então, existem diversos contextos para você utilizar. Então, você aprendeu a como responder de maneira positiva, mas se as coisas não estiverem tão bem assim, como é que você poderia responder? Pas terrible. Pas terrible. Olha aqui a transcrição. Pas terrible. Ou seja, não está lá essas coisas. Pas terrible. Não tente traduzir o pas terrible, ou seja, o terrible significa o quê? Terrível, parece com português. Mas assim, se eu colocar na tradução, vai dar uma coisa nada a ver. Então, não está lá essas coisas, pas terrible. Os franceses têm uma maneira muito comum também de falar bof, bof, bof. Não tem uma tradução literal, ou seja, se alguém te perguntar como você está e você começar a resmungar, já dá de entender que não está tudo bem. Então, eles utilizam muito isso. Então, se alguém te perguntar, como ça va? E você falar, bof, a pessoa já vai entender que não está tão bem assim, não está lá essas coisas. Uma outra maneira que você pode responder se não estiver tão bem é ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Então, aqui, nós temos o biquinho. Mieux, mieux, mieux. Que significa poderia estar melhor. Poderia estar melhor. Ça pourrait aller mieux. Você pode também responder mais ou menos. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Sua vez? Plus ou moins. Très bien. Olha aqui a transcrição fonética. Plus ou moins. Então, perceba que nós temos o biquinho no início. Plus ou moins. Para você entender, o S ele vai ter o som de Z, fazendo essa ligação com o O e o U. Ou seja, o O e o U, toda vez que você vir essas duas vogais juntas, você vai pronunciar U, ou seja, o nosso U mesmo. Lembra do bonjour? Olha aqui, bonjour. Por isso que nós falamos dessa maneira, bonjour. É como se fosse isso aqui, bonjour, bonjour. Porque o O e o U, a gente fala simplesmente U. Então, plus ou moins, você faz o biquinho aqui, depois faz o U normal e fala moins. Plus ou moins, plus ou moins. E eu preferi colocar como se fosse apenas uma palavra, para ficar bem melhor de você ler. Plus ou moins. Uma outra maneira que pode ter esse sentido de mais ou menos, ou não tão bem, não estou tão bem, é pas trop mal. Pas trop mal. Pas trop mal. Repete. Pas trop mal. Pas trop mal. E agora você vai aprender a como agradecer, ou seja, merci beaucoup. Muito obrigado. Merci beaucoup. Essa foi fácil, né? Merci beaucoup. Você poderia simplesmente falar o merci, que é obrigado ou obrigada, mas se você colocar o beaucoup, é muito obrigado ou muito obrigada. Merci beaucoup. Uma outra maneira é je te remercie. Je te remercie. Repete. Je te remercie. Atenção que inicialmente nós temos 3 biquinhos. Je te re. Olha aqui. Je te re. Je te remercie. Então, aqui é basicamente o merci que você já conhece, né? Merci. Je te remercie, que significa eu te agradeço. Je te remercie. Uma maneira aí mais formal é eu lhe agradeço, onde você troca o T, aqui, que nós falamos te, e coloca o vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Olha aqui. Je vous. Lembra, o O e o U é U. Então, je vous remercie. Começa com biquinho. Je vous remercie. Je vous remercie. E aí, tá gostando da nossa aula? Já deixou o teu like? Se não, aperta nesse botãozinho de gostei aí para poder ajudar nosso trabalho. E você pode apoiar o nosso trabalho de outra forma, se tornando um membro ativo. Isso mesmo, é muito simples. Basta apertar nesse botãozinho que você está vendo agora aí, e apoia o nosso trabalho, que com certeza eu vou estar aqui trazendo novos vídeos como esse para ajudar no teu aprendizado de francês. É muito gentil, obrigado, obrigada. C'est très gentil, merci. C'est très gentil, merci. Olha aqui, c'est très gentil,
merci. E aqui a gente não pronuncia o L, tá? Transcrição, c'est très gentil, merci. Esse très significa muito, além do beaucoup, porque em francês nós temos duas palavras que significam muito, que é o très e o beaucoup. Quando você for intensificar um adjetivo, ou seja, para falar muito bonito, muito feio, ou qualquer coisa do tipo, você tem que colocar o très na frente. Très gentil, no caso, muito gentil. Très gentil. E agora você vai aprender a responder a um agradecimento. Você aprendeu a agradecer, mas se alguém estiver te agradecendo, como é que você vai responder a esse agradecimento? De nada. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Então, ó, je t'en prie. Só você agora? Je t'en prie. Très bien. De nada, ou seja, acabamos de ver um de nada e agora estamos vendo um outro de nada. Qual é a diferença? Esse aqui ele é formal, tanto que tem o vous, e esse aqui ele é informal. Então, ó, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Aqui nós temos uma ligação, en prie, je vous en prie. Lembrando que aqui, nessa frase, a gente pode colocar também como tradução, e eu acredito que seja mais ideal, é eu que agradeço. Eu que agradeço. Je vous en prie. Je vous en prie. O prazer é todo meu. Tout le plaisir est pour moi. Mais devagar. Tout le plaisir est pour moi. Olha aqui. Tout le, biquinho, plaisir est pour moi. Fica simples, né? Bem fácil de ler. E agora deixa eu ver se você entendeu o que eu falei anteriormente. Quando a gente tem o O e o U, como é que você vai pronunciar? Muito bem, é U. Por isso que aqui nós falamos tu, tu. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Nós falamos por. Olha aqui a transcrição. Por. E quando tiver o A e o I dentro de uma palavra, você vai falar a vogal E, o E do bebê. Em muitos contextos, você vai falar também o E, ou seja, você pode falar mais aberto ou mais fechado. No entanto, aqui nessa palavra, a gente só usa, tá, fechado, ou seja, plaisir, plaisir, plaisir. E aqui ó, é pour moi. E aqui o O e o I, a gente pronuncia o A. Lembra do bonsoir? Bonsoir, então bonsoir. O O e o I, você fala o A. Bonsoir. Não tem de quê ou não há de quê. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Sua vez? Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. A transcrição fonética, ó. Il n'y a pas de, biquinho, quoi. E aqui nessa palavra nós temos dois L's, porque é algo que eu criei. O segundo L significa que a língua deve ficar um pouco na parte superior. Il n'y a pas de quoi. Ou seja, você não pode falar il, tá errado. É il. E aí você consegue ouvir um pouco o som do A e também um pouquinho o som de I. Então, eu preferi deixar o I. Il n'y a pas de quoi. Lembrando também que em um contexto mais informal, mais usado na vida cotidiana, você pode tirar tudo isso aqui, ó, colocar il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. É até mais fácil. Il n'y a pas de quoi. Só que eu vou deixar aí mais formal. Il n'y a pas de quoi. Sem problema. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. E aqui nós temos o de nada, onde você pode traduzir palavra por palavra, ou seja, de rien. De rien. Rien significa nada. De rien. De rien. E agora você vai aprender a pedir uma informação ou uma ajuda. Para isso, em francês, costumamos muito usar o tempo condicional, ou seja, le conditionnel, porque aí também quer dizer que você está utilizando algo de uma maneira mais formal, mais educada. Você poderia me indicar o caminho para ir a Est-ce que tu pourrais m'indiquer le chemin pour aller
Tan, 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 tan. Est, ó, tudo isso aqui, ó. Est é isso aqui. Est. E o que, est-ce que, biquinho, tu, biquinho, pourrais m'indiquer le chemin, biquinho aqui, tá? Le chemin. Pour aller, tan, 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 tan. E aqui você tem que aprender em francês alguns locais que você deseja ir. Por exemplo, se você quisesse ir ao banco, você poderia me indicar o caminho para ir ao banco? Est-ce que tu pourrais m'indiquer le chemin pour aller à la banque? À la banque. Faça atenção que banco, em francês, é uma palavra feminina, la banque. Em português é masculina. Se fosse uma palavra masculina aqui, aí você não poderia colocar aqui a lá. Você deveria colocar o. Como é o caso de você falar de ir ao supermercado. Então, supermarché. Aí sim, é diferente, porque supermercado é uma palavra masculina, tanto em português quanto em francês. Então, nós acabamos de ver uma frase em um contexto um pouco mais informal, onde nós utilizamos o tu, o pronome tu, ou seja, tu, e aqui nós estamos utilizando o vous. É bem mais formal, bem mais educado. O senhor poderia me indicar o caminho para, ou a senhora poderia me indicar o caminho para, você poderia, ou vocês poderiam. Se você chegar em um local que tem várias pessoas, você pode falar isso aqui. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à la ou au? Deu para entender o contexto? Então, ó, a única coisa que muda nessa frase é o verbo conjugado. Vous pourriez. Vous pourriez. Na frase anterior era o quê? Est-ce que tu pourrais? Est-ce que tu pourrais? Olha aqui, ó. Est-ce que tu pourrais? E aqui, vous pourriez. Vous pourriez. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à la ou? Você poderia me dar uma ajuda? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que tu pourrais, olha aqui, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? E esse coup de main, aqui, ó, coup de main, eu posso traduzir além do ajuda como uma mão, ou seja, você poderia me dar uma mão? Você poderia me dar uma mãozinha? Tem esse sentido, tá bom? E aqui, de uma maneira mais formal, onde nós trocamos novamente a conjugação do verbo, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Lembre-se, é mais formal. Eu poderia também tirar isso aqui, ó, tirar esse cara e falar vous pourriez me donner un coup de main? Vous pourriez me donner un coup de main? Então, tá corretíssima essa frase. Eu poderia ainda tirar esse vous e colocar aqui, ó. Pourriez-vous me donner un coup de main? Pourriez-vous me donner un coup de main? Pourriez-vous me donner un coup de main? Aqui seria um contexto bem mais formal, mas vamos deixar aqui com o est-ce que. Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Eu acredito que você entendeu aí como fazer um pedido usando o verbo no condicional, ou seja, tu pourrais, vous pourriez. Tu pourrais, repete. Tu pourrais, vous pourriez. Tu pourrais, vous pourriez. Exatamente, exactement. Você pode me ajudar, por favor? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu... Olha aqui, 4 biquinhos, né? Não, 3. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Lembra, esse carinha aqui não tem uma tradução específica, mas se você ouvir, já sabe que é uma pergunta. Eu posso tirar e falar tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ajudar significa aider. Me ajudar,
m'aider. Diferente do português, onde aqui, ó, por exemplo, tem duas vogais, em francês eu não posso deixar dessa forma, m'aider. Foi por isso que eu coloquei esse carinha aqui, ó, m'aider, m'aider. E eu costumo utilizar muito como tradução para esse pronome tu, o você. Mais interessante é você começar a traduzir pelo próprio tu, ou seja, tu pode, né, no português mais habitual da vida cotidiana, mais errado, ou tu podes me ajudar, por favor? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux m'aider, s'il te plaît? E muito importante você saber, atenção a isso, tá? Eu não posso falar, por exemplo, tu peux m'aider, s'il vous plaît? Eu não posso. Tu peux m'aider, s'il vous plaît? Não posso, porque se você está utilizando o tu, que é informal, você vai utilizar também esse carinha aqui, ó, que é informal. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ou seja, esse s'il te plaît, ele é um, por favor, mais informal, certo? E o formal, qual é? É aquele que você já sabe, que é o s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Aqui você utilizou o vous, então, logicamente, aqui você também deve utilizar o vous. E não pode trocar e falar, por exemplo, o te, tá bom? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il te plaît? Vixe, vai ficar muito feio se você falar isso aqui, viu? Muito feio mesmo. Então, atenção. Se falou o vous lá no início, fala o vous também no final. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Repete. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Então, quando você for à França, você pode muito bem utilizar essa frase aqui, porque se você não conhece ninguém, logicamente é interessante de você utilizar o vous. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? E agora você vai aprender a responder a um pedido de ajuda. Você aprendeu a pedir uma ajuda e agora você vai responder a um pedido de ajuda se caso alguém quiser uma ajuda sua. Então, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, para você falar sim, claro, sim, com certeza eu posso te ajudar. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou seja, a pessoa vai chegar para você e fazer essa pergunta aqui de cima. Por exemplo, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Aí você fala, oui, bien sûr. Sim, com certeza. Sim, claro. Oui, bien sûr. Outra maneira, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Répète. Avec plaisir. Très bien. Non, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Ah, essa aqui fica complicada, né? Devagar. Non. Je suis, olha aqui, ó, suis, faz o biquinho e depois pronuncia o i normal. Je suis désolé, 3 biquinhos. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Lembra, o aider é ajudar. O aider é ajudar. Só que aqui é te ajudar, então seria basicamente isso aqui, ó, te aider. Mas lembra, não posso deixar em francês assim com duas vogais. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, t'aider, t'aider. Para falar me ajudar, m'aider, m'aider. Te ajudar, t'aider, t'aider. Vai percebendo aí como é que a gente fala, para poder você diferenciar. Não, desculpe, não posso te ajudar, tá bom? Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Eu poderia ainda falar isso aqui, ó. Je peux pas t'aider. Tirar esse ne, tá? E deixar simplesmente isso aqui, ó. Je peux pas t'aider. Je peux pas. 2 biquinhos. Je peux pas t'aider. Esse pas aqui, ele já vai dar o sentido de uma frase negativa. Ou seja, eu não posso te ajudar. Je peux pas t'aider. Mas eu vou deixar aqui mais formal. Je ne peux pas t'aider. Non, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider. E agora a gente está vendo aí basicamente a mesma frase, no entanto, num contexto formal, utilizando o vous. Esse je suis désolé, ele vai ter esse sentido de desculpe, mas também de sinto muito. Não, sinto muito, não posso lhe ajudar. Non, je suis désolé. Mesma coisa, non. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. E a única coisa diferente da outra frase é isso aqui. Vous aider, vous aider. Esse vous, ele não vai ter o sentido de você, de vocês,
tá? E nem de senhor, de senhora. Ele vai ter o sentido de lhe ajudar, vous aider. E se fosse para falar te ajudar, como seria? T'aider, que é exatamente o que nós acabamos de ver aqui, ó. T'aider, te ajudar. E se fosse me ajudar? M'aider. Muito bem. Não faço ideia. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Por mais que aqui, ó, aucune idée, eu poderia falar aucune idée. Só que a gente fala bem rápido. Aucune idée. Aucune idée. É como se tivesse uma ligação assim, ó. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Então, se alguém te perguntar assim, onde fica a farmácia? Où se trouve la pharmacie? Deixa eu escrever para você entender o que eu estou falando. Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la pharmacie? Onde fica a farmácia? Où se trouve la pharmacie? Aí você fala, não faço ideia. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Poderia falar em um contexto mais informal? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais interessante que você aprenda de uma maneira mais formal, que é je n'en ai aucune idée. Para você ler, je, non, e aqui esse N faz uma ligação com esses daqui, je n'en ai. Lembra, o A e o I a gente fala ou é mais aberto ou o E mais fechado. Je n'en ai aucune idée. O A com o E em francês a gente fala o. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. E aí nós temos o famoso eu não sei. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne, dois biquinhos, je ne sais pas. Você pode falar também aí, ó. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Onde esse pas já vai dar o sentido de ser uma frase negativa. Je sais pas. Além disso, você pode falar je sais pas. Je sais pas, que também significa não sei, que é um contexto mais usado na vida cotidiana. Je sais pas. E agora, como concordar com alguém? Absolument, 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 que significa absolutamente. Exactement, exactement, exactement. Olha aqui a transcrição. Exactement, exactement. D'accord, d'accord, é muito utilizado também. D'accord, d'accord, que significa de acordo, certo, beleza, ótimo. D'accord, d'accord. Eu concordo totalmente contigo. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. E agora a mesma frase, porém no contexto mais formal, utilizando o vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Répète. Je suis totalement d'accord avec vous. Très bien. Concordo totalmente com o senhor, com a senhora, com você, com vocês. Eu poderia colocar aqui, ó, monsieur, se eu quisesse, e falar je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Sou totalmente de acordo com o senhor. Ou seja, aqui sim você está direcionando mais especificamente para senhor. E se fosse falar madame, seria para senhora. Je suis totalement d'accord avec vous, madame. Deu para entender? Mas se você não quiser, deixa apenas o vous. Já vai dar esse sentido, que é bem formal. É claro, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Repete? C'est clair. Muito bem. Eu admito, eu confesso. J'avoue, 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 j'avoue. Ou seja, esse carinha aqui ele vem do verbo avouer, que significa confessar, admitir. Avouer. Mas para falar eu admito, eu confesso, j'avoue. Lendo aqui fica bem simples, né? J'avoue. E agora você vai aprender a discordar de alguém. Eu não concordo com você. Je ne suis, olha aqui, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord
avec toi. Ainda há pouco era je suis d'accord avec toi. Na verdade, a gente colocou je suis totalement d'accord. Mas se eu não quiser falar esse totalement, não tem problema. Você poderia concordar e falar isso aqui, ó. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Que não seria isso aqui, tá? Seria concordo com você. Concordo com você. Mas aqui a gente viu basicamente a mesma frase na forma negativa, colocando je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Eu não concordo nem um pouco. Je ne suis pas du tout d'accord. 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 E aqui, não tente procurar onde é que está a palavra nem, e nem onde está a palavra e nem onde está o pouco, tá? Que você não vai encontrar. Decore essa palavra aqui, não concordo nem um pouco. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Não é minha maneira de ver as coisas. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais devagar. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Biquinho, ó, no início. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Aqui, ó, maneira significa façon. Façon, tá? A gente tem duas formas de falar maneira, que é manière ou façon. De ver, de voir, então ver, em francês nós falamos voir, voir, e as coisas, les choses, les choses, les choses. Você está falando besteira, ou tu está falando besteira. Tu racontes n'importe quoi. Mais devagar. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Você está louco, você está doido, ou você perdeu a cabeça. Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Então, a gente pode colocar como tradução tudo isso aqui, tá? Então, lembrando que la tête significa cabeça, tá? A cabeça, la tête. Só que aqui se trata de uma expressão. Então, eu posso muito bem falar ça va pas la tête e significa isso aqui, ó. Você está doido? Você está louco? Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? O que tu está falando? Qu'est-ce que tu racontes? 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 Agora só você. Qu'est-ce que tu racontes? Cool, très bien. E agora, para finalizar uma conversa, como é que você vai falar? Foi um prazer te ver. C'était un plaisir de te voir. Olha aqui. C'était un plaisir de te voir. C'était un plaisir de te voir. Plaisir já vimos várias vezes dentro dessa aula. E voar também. Voar significa ver. Se fosse aqui, ó, mais formal, ou seja, foi um prazer lhe ver, aí você falaria o que aqui? C'était un plaisir de te voir? Não, você não pode falar assim. Você deve falar que o vous. C'était un plaisir de vous voir. C'était un plaisir de vous voir. Eu poderia ainda fazer a ligação aqui, ó. C'était, fazer a ligação desse T com o. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Confundi tua cabeça, né? Para isso não acontecer, vamos utilizar apenas isso aqui, ó. C'était un plaisir, ou seja, não vamos fazer a ligação entre o T e o U. Vamos falar normal, c'était un plaisir de vous voir. Vou deixar aqui mais informal, né? Foi um prazer te ver. C'était un plaisir de te voir. Foi um prazer... Na verdade, olha aqui. Expliquei tudo na outra frase, mas apareceu aqui. Foi um prazer lhe ver. C'était un plaisir de vous voir. C'était un plaisir de vous voir. Vou passar isso aqui de maneira mais rápida, porque eu já expliquei. Nossa, acho que é melhor eu ir embora. Ou, nossa, acho que é melhor eu ir. Ou, acho melhor eu ir embora. Oh là là, je crois que je ferais mieux d'y aller. Devagar. Oh là là, porque isso aqui, ó, eles falam muito. Oh là là.
Je crois. Je crois. Se ficar difícil, olha aqui, ó. Je crois que je ferai. 3 biquinhos. Que je ferai mieux. Aqui tem o biquinho no final, ó. Mieux d'y aller. Je crois que je ferai mieux d'y aller. Sua vez. Je crois que je ferai mieux d'y aller. Je crois que je ferai mieux d'y aller. Oh là là, je crois que je ferai mieux d'y aller. Tenho muitas coisas para fazer. J'ai beaucoup de choses à faire. 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 Sua vez? J'ai beaucoup de choses à faire. A gente se vê mais tarde. On se voit plus tard. 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 E agora, para você se despedir, o que você vai falar? Tchau. É o nosso tchau, isso mesmo. Os franceses costumam utilizar muito essa palavra que vem do italiano. Tchau. Tchau. Tchau também a gente pode falar salut. 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 Ah, mas o salut não é para falar oi, olá, ou seja, para quando você chega e cumprimenta a pessoa? Sim, mas o salut também significa tchau, para se despedir. É um pouco confuso, tá, de entender, mas é assim que funciona a língua francesa. Não se preocupe, grava isso. Salut pode significar oi e pode significar tchau. Salut, chegou, oi, tudo bem? Salut, ça va? Oi, tudo bem? E salut, tchau. Tenha um bom dia, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Para você falar o bom dia, quando você chega e cumprimenta, bonjour. E para falar tenha um bom dia, bonne journée, bonne journée. Até logo, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Até daqui a pouco, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Repete, à tout à l'heure. Coloquei na transcrição fonética isso aqui, só que não é exatamente dessa maneira, porque a gente não tem isso aqui, ó. Então, ó, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Até mais tarde, à plus tard, à plus tard. À plus tard, à plus tard. Lembrando que aqui é biquinho. Você não pode falar à plus tard. Tá errado. À plus tard. À plus tard. Cuide-se bem. Prends bien soin de toi. Mais devagar. Prends bien soin de toi. 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 Se fosse para falar apenas cuide-se, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. E aqui a mesma frase, no entanto, utilizando-a de uma maneira mais formal. Cuide-se bem, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Mande lembranças para ou dê um oi para. Passe le bonjour à. Passe le bonjour à. Passe le bonjour à. Se fosse, mande lembranças para tua mãe. Passe le bonjour à ta mère. Passe le bonjour à ta mère. Se fosse, dê um oi para o teu pai. Passe le bonjour à ton père. Passe le bonjour à ton père. Então, acredito que ficou bem legal de entender isso aqui, né? Passe le bonjour à. Uma outra maneira de falar tchau, que vem da língua inglesa, é o bye. Então, eles costumam falar apenas uma vez, mas se você falar duas, não tem problema. Bye. Bye. Até a próxima. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Aliás, essa é uma frase que eu costumo muito utilizar no fim dos meus vídeos aqui do YouTube. À la prochaine. À la prochaine.
Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero de coração que você tenha apreciado a nossa aula. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, porque assim você vai estar ajudando não somente a mim, o meu trabalho, mas também outras pessoas que querem aprender francês. O YouTube vai entender que é um vídeo relevante e ele vai começar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo desejo de você, que é o quê? Aprender, falar francês. E eu estou aqui para te ajudar da melhor forma. Então você pode continuar aqui no canal assistindo outros vídeos, como é o caso desses dois que eu vou deixar aqui para você. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.